Estamos em contato com ela, que é coordenadora de um projeto muito bacana chamado Releituras, lá em Santa Catarina, Fátima Medeiros. Tudo bem, Fátima? Oi, Thaís. Olá, ouvintes da Teletema. Tudo bem, Fátima, um prazer receber você por aqui, na nossa entrevista do dia aqui no programa Teletema. Já estávamos para conversar já fazia algum tempo, né? Mas as nossas agendas não batiam. Prazer para nós receber você aqui no Teletema para falar um pouco sobre você, sobre o seu projeto e também, por que não dizer, sobre o tema principal do nosso programa, que são as novelas e a TV em geral, né? Você se considera uma noveleira ou não? Olha, eu já fui muito noveleira, mas a princípio, assim, esse ano, talvez por causa da questão da pandemia, eu estou um pouco distante, assim, das novelas, né? Mas eu era noveleira de carteirinha. A maioria das pessoas hoje já dizem que já não assistem mais as novelas atuais, tal. Hoje são as reprises atuais, né? Isso, mas as reprises são sempre maravilhosas, né, Thaís? Com certeza, sempre bom rever, né, aquelas novelas que a gente mais gostou. E Fátima, você é uma pessoa com deficiência visual, baixa visão, né? Como você ficou deficiente visual? Já foi de nascença ou como foi isso? Conta essa história aí pra gente. Então, Thaís, a minha deficiência, ela vem de uma transferência genética devido a diabetes. Os meus pais, ambos, são diabéticos. A dificuldade é que aqui no Brasil não se tem informação do que a diabetes pode causar, tanto na pessoa que tem diabetes como nos descendentes deles. E sempre lá em casa, todos os meus irmãos tiveram problemas com furo na retina, e eu sempre quis usar óculos, achava o máximo ver o pessoal usando óculos, nem fazia ideia do que era. Aí quando meu desejo de usar óculos veio dessa maneira. Eu tenho degeneração de córnea. E é uma coisa assim, eu estou perdendo principalmente a visão de perto, né, com hipermetropia. E no meu caso, como é da descendência hereditária do diabetes, eu posso ficar ou não cega. Certo. E daí você se alfabetizou através do método Braille, ampliado, ou como foi isso? Não, ela se manifestou há pouco tempo, se manifestou já na minha fase adulta. Então, meu processo de alfabetização foi todo normal, né? Só agora, quando eu entrei na universidade, com a necessidade da leitura de livros, foi que eu fui começando a perceber que eu não tinha mais essa capacidade de ler os livros, né? Que ia sumindo, né, as coisas. Então, eu procurei alternativas, né? Eu convidei aqui para o nosso bate-papo meu grande amigo e colega jornalista Felipe Diogo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Thaís. Obrigado pela oportunidade. Prazer aí falar com a Fátima. Prazer meu, grande Diogo. Fátima, como é que foi para você essa questão da aceitação de depois da fase adulta, já na universidade, você perceber que você estava perdendo a visão no decorrer do tempo? Olha, eu vou dizer que eu devo ser uma pessoa de outro planeta, porque eu sou tão positiva que sou chata. Quando uma coisa negativa acontece comigo, eu não enxergo essa coisa negativa, eu enxergo a outra possibilidade que ela pode me trazer. Então foi bem tranquilo, né? Porque eu fui atrás de uma opção, daí eu encontrei o audiolivro, e daí o que eu fiz? Como ela servia para mim, eu quis estender isso para mais pessoas. Eu sempre digo, eu devo ser chata de tão positivista que eu sou. Mas que coisa boa, hoje nós estamos precisando de pessoas positivas nesse mundo. E aí você tem curso superior também, que você disse que gosta muito de ler, né? Na realidade, eu não consegui ainda tirar um diploma de graduação. Eu já passei no vestibular 9 vezes, só que de 9, 8 vezes a minha mãe teve problema de AVC, e eu parava cada vez que ela tinha um problema de AVC para cuidar dela. Faria tudo novamente para parar para fazer isso para ela. Eu só não parava de estudar, não é? E agora parece que eu vou conseguir. Até a pandemia veio meio que para parar um pouquinho o curso, mas a gente está conseguindo assistir as aulas online. Bacana. E você está fazendo curso de quê? Eu faço letras português porque eu dou aula de 6 idiomas e não sabia falar corretamente o meu idioma. Era um sonho de consumo. Nossa, você dá aula de 6 idiomas, que bacana. E quais são esses idiomas? Inglês, espanhol, o italiano, o holandês, o alemão e
um pouco, no caso, o sexto eu incluo um pouco do português, porque eu dou aula de português para estrangeiros. E por que esse interesse do holandês e do alemão? Olha, o holandês eu não sabia por que era, mas é uma coisa espiritual, para quem acredita em coisa espiritual, eu não sabia, mas o meu bisavô era holandês. Eu sempre tive fascínio pela Holanda desde pequena e eu achava bonito porque o holandês é um idioma assim meio parecido com o alemão, mas eu costumo dizer, se você não enxergar a pessoa e ela for bem magrinha, bem raquítica, e ela falar, por exemplo, ik ga even naar de volgende keer iets praten, zo, aí você escuta aquelas, cara, quem é que tá falando isso aí? A pessoa deve ser muito inteligente para falar isso aí. Foi mais por uma questão assim, poxa, a pessoa que fala isso deve ser muito inteligente. Daí, a princípio, eu aprendi porque eu achava legal isso aí, né? E bate mesmo. Quando eu falo que eu falo holandês, as pessoas acham que eu sou inteligente, realmente. Que bacana, que bacana. Olha, se eu soubesse, teria pedido para você cumprimentar os nossos ouvintes em 6 idiomas. Fica pro adeus, pro tchau depois. Uhum. Isso aí. E o projeto Releituras, Fátima? Como surgiu esse projeto na sua vida? Então, ele surgiu dessa minha necessidade, que eu fui atrás do material, daí escutei audiolivro e achei muito chato, monótono, com uma pessoa só lendo. Daí eu fiz um piloto de um texto do Machado de Assis em formato de radionovela, quer dizer, cada personagem tem a sua voz. E quando eu vi que deu certo, eu levei até a Associação dos Cegos aqui em Florianópolis. Algumas pessoas, a pedagoga trouxe um grupo de pessoas que ela falou que eram bem críticos para escutar o material. E quando a gente terminou de fazer a gravação, a gente foi pedir um feedback das pessoas que escutaram, né, a gravação. E aí eles disseram, eu quero falar com ela, quero falar com ela. A pessoa disse, quer falar com quem? Com a Fátima? Eu disse, não, quero falar com a tia Anastácia. Eu tinha feito a voz da tia Anastácia. Então aquilo lá pra gente foi, assim, maravilhoso, porque a pessoa se identificou com o personagem que a gente leu, entende? E daí eu perguntei, por que com o personagem? O que vocês sentiram? Daí eles falaram, o que vocês estão fazendo é a versão 3D do audiolivro. A gente se sente dentro do livro. Então, pra gente isso não tem preço, né? E daí pra frente a gente trabalhou com essa questão de literatura em formato de radionovela e o didático em multinarração, porque o didático com uma narração só, ele também fica meio estranho. E eu trabalho também a questão dos sotaques brasileiros, porque eu quero quebrar essa barreira de que o português do estado X, do estado Z é o mais correto. Não, o mais correto é aquele de cada região particular, até porque eu penso assim, a gente tem a Carolina de Jesus, por exemplo, a escritora, ela é mineira. Então, se ela lê com sotaque mineiro, a pessoa cega que escutar o livro vai ter a sensação de estar escutando mineiro, tá no local do mineiro escutando o livro, né? Muita gente fala, não, isso é loucura, vai ficar ruim porque tem que ter o padrão. Eu disse, tem que ter o padrão do local que a pessoa nasceu. Certo. E hoje a biblioteca do projeto conta com mais ou menos quantos livros no acervo? Nós não temos muito ainda, deve estar com 60 e alguma coisa, mas a gente recebeu doações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, doações da Universidade de Brasília, né? Porque o que aconteceu é, quando a gente conseguiu finalmente ter capital para poder comprar os equipamentos do estúdio, a pandemia começou. E daí a gente não conseguiu mais se encontrar. Como a intenção era fazer livros em formato de radionovela, a gente não tem condições de colocar as pessoas, porque eu otimizava a gravação. As pessoas gravavam tudo no mesmo horário. Os personagens gravavam todos no mesmo horário para interagir. E com a pandemia a gente não pode se arriscar a ter 2 ou 3 pessoas dentro do mesmo espaço, até porque a gente trabalha com voz, com fala, isso tem perigo saliva, né, quando a gente está falando, e a gente está gravando de casa, então. Então, os voluntários gravam de casa e enviam para a gente. E aí, praticamente, sai muita coisa ainda com uma pessoa só gravando. A gente ainda não está na produção do que a gente queria. Uhum. E hoje vocês contam com aproximadamente quantos voluntários para fazer esses atores da radionovela, do livro? Olha, antes da pandemia a gente tinha 172 pessoas, agora a gente está com 35 oficial, 2 voluntários, só que aí a cada mês vai entrando mais gente. Depois, principalmente depois da rádio, as pessoas escutam e vêm atrás para saber. Então, eu vou te dizer, preciso são 35 gravando, tá? E aí sempre aparece uma pessoa ou outra. A gente tem
por exemplo, escritores do Recife que gravam, pessoas de uma cidade chamada Paulo Afonso, na Bahia, gravando, e assim vai, né? A gente está pegando pessoas do país inteiro, porque agora dá para gravar de casa, né? Sim. Uhum. E vocês, além de gravarem de casa, tem um estúdio, então? Não, a gente ainda não está com estúdio, porque a gente tem a pessoa que faz as edições, que é o Gustavo Simas, que eu equipei, digamos, ele com um estúdio, porque ele faz toda a sonoplastia do projeto. E as outras pessoas gravam de casa e enviam. Porque, assim, como o projeto é voluntário, eu faço parte também de um projeto voluntário que grava livros para pessoas com dislexia nos Estados Unidos. A gravação, ela não é tão profissional, ela é gravação no momento da pandemia, com telefone mesmo, com smartphone, e aí a gente faz a edição. Só que a edição é feita, sim, com material profissional, equipamento profissional, e pessoas que conseguem gravar com microfone, gravam com microfone profissional, porque a importância não é... Claro que a gente não vai fazer uma gravação com cachorro latindo do lado, barulho de carros e tudo mais, mas a importância é a quantidade, a princípio. A gente tem que ter qualidade, sim, mas a princípio ela não precisa ser top. Não sei se você me entende. Sim, entendo sim. Uhum. Até porque os recursos são poucos, né, para isso. Isso. Aonde a gente pode encontrar esse acervo, esses títulos? Agora eles estão sendo disponibilizados na rádio, porque eu precisava, para disponibilizar ele, de um app, que custava R$45 mil. Eu não tenho condições, eu sou do tipo do brasileiro que está lá naquela listinha lá do auxílio emergencial, porque eu tenho 53 anos, tenho problema respiratório, né? E não estou enquadrada, digamos, na força de trabalho que é modelo, acaba que a gente não tem, né, digamos, condições de ter, né, um estudo profissional. A gente tem esse espaço com ele, que faz essa gravação, e a gente recebe do pessoal, envia para ele, edita e disponibiliza na rádio. Como eu não tinha condições de montar de fazer o app, né? Eu sempre escutava nas entrevistas que foram feitas no Facebook do projeto, as pessoas cegas dizerem que liam muito e escutavam muito rádio, leitura e rádio. Aí veio aquele clique da Eureka, eu disse, vou montar uma rádio. E daí foi isso. Montei a rádio, a princípio ela está em caráter experimental, não tem livros ainda, porque eu estou buscando alguém que possa me ajudar a fazer os plugins para colocar os livros dentro da rádio, para que a pessoa clique no livro que ela quer. A princípio ela entra, ela escuta o que está tocando, né? Mas eu estou batalhando para colocar o plugin para a pessoa. Não, eu quero escutar hoje em Machado de Assis. Não, eu quero escutar Paulo Coelho. Quero escutar Cecília Meirelles, para eles baixarem. Isso aí vai vir com o tempo, é só ter calma. E assim, para você fazer as gravações, por exemplo, Paulo Coelho, Cecília Meirelles, esse pessoal, mas de agora, você tem que ter uma autorização para você poder fazer essas gravações? Como é que funciona? Desses autores, sim e não. Sim e não, porque durante a pandemia, eu posso disponibilizar isso durante a pandemia para pessoas print disabled, que são desde pessoas baixa visão até tetraplégicos. Durante a pandemia é permitido, sem a questão dos direitos autorais. Quando passar a pandemia, eu tenho aquele grupo seleto, que eu só posso fazer domínio público. Mas esses autores de agora, eles já assinaram com a possibilidade de fazer uma liberação para vocês? Vocês já fizeram algum contato com eles? Na realidade, a gente já tentou contato com eles, mas não conseguiu. Eu tenho, sim, alguns autores catarinenses, pernambucanos e de outros lugares que eles estão doando os direitos autorais para o projeto. Nesse grupo de voluntários que você tem, você citou que tem alguns escritores. E tem alguns também da área de locução, dublagem, que estão nesse meio também te auxiliando até nessa questão da gravação de audiolivros? Não, até o momento não. Inclusive, essa semana eu soube que o ator Antônio Fagundes está fazendo audiolivros agora. Já mandei um recadinho para ele perguntando se ele quer nos ajudar. Interessante, aliás, tem alguns atores que estão fazendo isso, né? Paulo Betti também está fazendo esse tipo de gravação. Sim, também. Eu vou dizer para ti assim, eu acho interessante e não ao mesmo tempo, porque isso chega a tirar o trabalho de outras pessoas que trabalham com isso, né? As pessoas que trabalham com audiodescrição, pessoas que trabalham com dublagem, e eu digo assim, porque esse trabalho que eles estão fazendo não é voluntário, entendeu?
Eu já tentei entrar em contato com alguns, até agora não recebi resposta, mas eu acho, não que a pessoa não possa ser remunerada por isso, mas eu acho que não custa, pela posição que eles têm, pelo menos gravar 1 ou 2 livros de maneira voluntária, para que, né? Não especificamente para o projeto Releituras, existe aí a Dorina Noui, o Instituto Benjamin Constant, né? Sim. Seria como eu posso dizer, uma sugestão, né? Não que eles não tenham que ganhar, mas por que eles não podem também fazer esse trabalho voluntário? Pelo menos um livro seria interessante. Exatamente. Uhum. E você comentou também sobre um projeto que vocês foram contemplados, né? Sim, nós fomos contemplados por um edital, é um edital do Centelha, que ele teve 2.219 projetos selecionados no Brasil inteiro, e desses, uma amostra de 20 projetos vão receber um aporte financeiro do governo federal para melhorar o projeto, tirar ele do papel. E nós fomos contemplados aqui em Santa Catarina. Bacana, parabéns. Obrigada. E assim, vocês, além da universidade, né, vocês têm alguma forma do pessoal ajudar o projeto, contribuir, ou financeiramente, ou de alguma forma? Olha, a gente tem o nosso site, que a gente colocou ali um espaço para o pessoal contribuir voluntariamente, não uma quantia X, a pessoa contribui com o que ela queira. Na rádio a gente também vai abrir, porque hoje em dia eu disponibilizo os livros na rádio pagando do meu bolso, o streaming da rádio. E não estou colocando isso aqui para dizer, não é coitadismo, né? Porque eu faço isso com muito prazer. É o meu trabalho, eu quero que ele cresça, que ele seja reconhecido. Eu acho que quando a gente quer mostrar o nosso trabalho, a gente tem que batalhar por isso. A gente deixa em aberto, né? Tem o www.projetoreleituras.com.br para que a pessoa entre em contato para se oferecer, se puder ajudar a gente tanto com voz, a gente precisa de todas as vozes, desde criança, adulto até idoso, com trabalho de edição, trabalho de edição de áudio e colaboração, se a pessoa quiser colaborar com alguma quantia financeira ou marketing ou qualquer coisa que esteja relacionado a essa área de divulgação. Você comentou do outro projeto que você faz parte, de leitura para dislexia para as pessoas dos Estados Unidos. Vocês fazem algum intercâmbio entre esses dois projetos, pessoas que ajudam tanto lá como aqui? A princípio não, mas eles estão vendo a possibilidade de pessoas fazerem leituras de livros brasileiros em inglês, de autores brasileiros. Eles têm 2.000 voluntários e tem uma fila de espera de mais de 1.500 pessoas para fazer leitura. E daí por isso que ela disse que vai tentar ver se consegue títulos brasileiros em inglês para que esses voluntários consigam ler e disponibilizar para o projeto Releituras. E pessoas com deficiência visual podem participar como ledores do projeto? Não, eles devem. Levou-se um susto, né? Não só podem, como devem. São extremamente bem-vindas. Os livros são todos digitalizados? Não, a gente pode trabalhar com livro digitalizado, mas por exemplo, a Fundação Benjamin Constant tem 90 livros que foram escritos apenas em braille e que as pessoas videntes não conhecem os livros. É uma hora que dá para convidar pessoas cegas que possam colocar esses livros em áudio para que a gente fique sabendo também do talento dessas pessoas. Certo. Aí enviaria esses livros pelo correio e as pessoas teriam acesso. Isso. Bacana. E agora bora falar um pouquinho sobre novela, sobre o nosso tema principal aqui do programa, Fátima. Vixe, tu vai me pegar agora. Fátima, você lembra qual foi a primeira novela que você assistiu? Eu acredito que Éramos Seis. Nem assisti, porque assim, na época meu pai não deixava assistir, a gente assistia, pegava a frechinha da porta e ficava esperando pela frechinha da porta, né? Olha que interessante. A gente acabava assistindo, que a gente assistia escondido. Aí quando passou a reprise dela, a gente já era autorizada, a gente já podia assistir. Bacana, foi uma novela bacana. Agora até passou a reprise antes da pandemia, né, na Globo. Eu gosto muito, adoro de novela de época e novela que tenha casos do Nordeste, assim, que fala do Nordeste, tipo Tieta do Agreste. Teve uma outra novela que passou, que eu não sei se era na Tieta, que eles falavam inglês com o sotaque nordestino. Oxê! Ah, aquela Indomada.
A Indomada. Indomada. E aí, Na cidade de Greenville. E uma outra novela que para mim foi uma novela magnífica, até de um autor que morreu, eu acho que era Luiz Fernando, uma novela que era tipo um conto de fada, o pessoal tinha cabelo cor-de-rosa, aquelas coisas assim, não me lembro o nome da novela, mas bacana. De uma criatividade, sim, fora do comum. Pena que a gente perdeu um diretor tão maravilhoso. Teve uma outra também que foi de época, que foi Renascer. Uhum. Tem também gosto daquela Os Imigrantes, lembra que fala dos imigrantes italianos, tudo tal? Sim, que passou na Band, né? E eu vou dizer uma coisa para ti, Thaís. Eu, quando morei na Holanda, eu fiquei super surpresa, porque na minha sala tinha uma diversidade de nacionalidades, né? E uma vez uma pessoa tipo daqueles países da Rússia, Bielorrússia, a pessoa falou, e as novelas brasileiras? Eu olhei para a menina chocada, eu disse, como assim as novelas brasileiras? Aí ela disse, sim, eu adoro as novelas. Eu disse, caramba, as novelas brasileiras na Rússia. E assim, todo mundo assistia. Pessoal da Romênia, pessoal da Alemanha, todo aquele pessoal assiste Turquia, assiste novela brasileira. Então, principalmente em Portugal, né? Não só em Portugal, mas Portugal é o principal país que passa praticamente todas as novelas da Globo. Né? E nos outros países aí também, as novelas brasileiras aqui são um sucesso lá fora. E tem os países da África também, né, Thaís? Isso. Uhum. Eu assisti uma novela lá na Holanda que é tipo uma malhação. Vocês não vão acreditar, faz mais de 30 anos que passa mesmo a novela lá. Nossa, como chama, lembra? Goeie Tijden, Slechte Tijden. Bons tempos, maus tempos. Né? Mas assim, gente do céu, é uma coisa assim, eles parecem que não têm dinheiro para pagar ator. É ridículo. Assim. Não, tem um caso lá que a mulher era amante do cara, e daí quando a esposa foi atrás da amante, a amante era a mesma mulher com uma peruca de outra cor e um olho de outra cor, com lente de contato. Eu disse, cara, vocês não têm pena, cara. País de primeiro mundo não tem dinheiro para pagar ator? O que é isso? Onde é que estamos? E a gente ainda se queixa do Brasil, né? Sim. E ainda eu assisto essa mesma novela ainda, tá? Porque é tipo essas novelas mexicanas, mas eu assisto mais para não perder o contato com a língua holandesa. Mas é muito engraçado. Tipo, a pessoa, uma hora ela anda, aí ela sofre um acidente e morre, ou ela sofre um acidente e morre, e daí ela aparece em outro lugar da novela, cadeirante, ou com outra cor de cabelo, assim, é ridículo o que os caras fazem. Nossa. Pior que novela mexicana. E sabe que novela mexicana eu não gostava, mas talvez vocês conheçam, que eu não sei que é a novela, aquela Betty a Feia. Sim. Né? Sim. Nossa, aquilo ali era muito bom. Era tão ruim que era bom. E qual canal que passa essa novela holandesa? A holandesa, ela passa num canal chamado RTL FIA. FIA é 4, RTL 4, na Holanda. Bacana. E tem algum ator ou atriz brasileiro que você gosta, assim, que você se identifica, ou que gosta do trabalho? Fernanda Montenegro, sem dúvidas, que já está com 90 anos. Lima Duarte. Ótima. Deixa eu ver. Fernanda Montenegro, Lima Duarte, Natália Timberman. Tudo aquele pessoal antigo, né? Tarcísio Meira, Glória Menezes. Eu acho desses atores novos, eu chego a observar que, assim, até não por eles. O Bruno Galhaço, ele fez um papel meio de psicopata, e o que acontece é que a emissora fica colocando ele para ser psicopata em tudo quanto é papel. Aí acaba estragando o trabalho da pessoa, né? Fica muito repetitivo, né? Isso, você já sabe qual é a reação que a pessoa vai ter. E aí você pega, assim, se você lembra um Lima Duarte da vida, uma Fernanda Montenegro, fazia qualquer tipo de papel que entregasse e é sempre maravilhoso, não é? Exatamente, eles são ótimos. Nossa, ainda vou trazer algum para entrevistar aqui. Imagina a Fernanda com 30 anos ainda dando entrevistas sóbria, maravilhosa, linda. Maravilha. E você tem alguma memória visual, assim, de abertura de novela, alguma abertura que te marcou, assim, ficou tocando aquela musiquinha aparecendo determinadas imagens? Cordel Encantado. E qual era a imagem? É um cordel mesmo, são bonequinhos de cordel vindo andando, a historinha é toda feita com... É uma história inventada que é uma história de um cordel mesmo, que tinha uma história era uma princesa que tinha sido raptada e que o pai encontrava depois, o pai era rei, é bem coisa de cordel mesmo. Eu lembro dessa novela em 2011. Uma novela das 6, se não me engano. Isso, muito bacana. Tinha o Cauã Raymond.
Bacana. E o que você acha dessas novelas estrangeiras, assim, essas superproduções, né, que tem lá as mexicanas, por exemplo? O que você acha das produções estrangeiras? Acha que os estúdios deveriam melhorar essa questão de sincronia, assim, do ator com o dublador? Com certeza, em termos de novela, a gente pode dizer que o Brasil é o top de linha, e sem discussão. Não tem quem se compare às novelas brasileiras, tanto em enredo da novela, como com a produção. A única coisa que o Brasil está pecando hoje em dia é a questão de parecer muitas cenas, digamos, proibidas, né, tabu. Eu acho que não é necessário, né? A filha da Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, uma vez, quando estava com 26 anos, ela deu uma entrevista para o Roda Viva, eu acho que ela falou que ela começou a trabalhar no Brasil e ela acabou saindo e fazendo só séries porque ela estava cansada dessa coisa de toda novela brasileira ou filme brasileiro sempre tem cena de sexo desnecessária. Não que não tenha que ter, mas ela assim chega a ser usado abusivamente isso. E na sua opinião, nessa questão que você colocou agora, na sua opinião, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Vamos dizer que a arte imita a vida. Porque muita coisa que a gente pensa que era só coisa de novela, a gente vê acontecer toda hora do lado da gente. Principalmente briga, conflito de família, crime, crimes não resolvidos, falta de justiça. Tudo isso acontece na vida e a novela simplesmente imita. Exatamente. E a sessão Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo? Eu pergunto sobre a sessão Vale a Pena Ver de Novo, porque as novelas são literalmente mutiladas, né? Uhum. Segundo Glória Pérez, em uma das suas entrevistas, ela diz que as novelas são mutiladas, e eu, né, na minha opinião, eu concordo plenamente, assim, com ela, com essa colocação dela. O que você acha da sessão Vale a Pena Ver de Novo? Que de 200 capítulos eles fazem 100. Eu já vou te dizer uma coisa, voltando do meu lado positivista, né? Eu não olho esse lado, eu olho o lado, por exemplo, que me dá muito saudade, que essa questão, quando tinha esse horário não Vale a Pena Ver de Novo, eu estava sentada perto da minha mãe, maravilhosa, e relembrando as novelas que ela gostava de assistir. Ela não faleceu, tá? Só que assim, dá saudade desse tempo. São lembranças, né? Coisas boas que ficam, né? Uhum. E as trilhas? Quais trilhas de novela que você lembra, assim, que te dá saudade? O que me influenciou foram, tipo, entradas de novela, tipo, da novela Pantanal, da Manchete, essa do Cordel Encantado. Essas coisas marcaram bastante, mas trilha, eu posso dizer que não, no momento eu não lembro. E você tem algum personagem de novela que você se identifica, assim, que você diz, nossa, isso se identifica com a minha vida, comigo, de como eu estou hoje, enfim? Eu acho, não tanto nesse drama todo, mas digamos assim, lembra da Nina, daquela novela que tinha Carminha, não sei o quê? Ah, sim, a Nina de Avenida Brasil. Isso, mas não a Nina Vingança, a Nina que voltou, ela voltou e ela chegou a fazer a Vingança, mas a Nina que batalhou para trazer de volta a identidade dela. Que era a Rita, no caso, né, a Ritinha. Né? Sim. Não chegaria a ser o ponto do que ela fez, dela voltar e se vingar, né? Mas mais ou menos isso, e talvez, não vou botar essa, vamos mudar aí, vamos botar uma Tieta do Agreste. Opa! Esse aí se identifica mais comigo. Bacana. Teve uma novela, né, que até assim, na época eu achei que eles exageraram um pouquinho, que foi aquela novela América, que tinha o Jatobá, né? Você que já viajou muito, como que é visto a imagem da pessoa, tipo, do deficiente visual brasileiro lá fora? O pessoal colocava o Jatobá como se fosse um super, né, que conseguia fazer coisa que só ele conseguia. Era incrível. Olha, eu não assisti essa novela, mas assim, eu vou te dizer que enquanto eu estava lá, eu morei 12 anos na Europa, 2 anos na Inglaterra, eu não cheguei nem a ter conhecimento sobre alguma coisa em relação aos deficientes visuais do Brasil. Mas isso pode ter sido porque na época não estava ligada ao trabalho que eu estou fazendo agora, tá? E acredito que foi talvez por causa disso, mas eu tive, digamos assim, quando eu comecei a morar na Holanda, eu me assustava muito porque eu não via pessoas deficientes na rua, nem cadeirante, nem na cidade, nem cadeirante, nem
E aí eu comecei a estranhar, daí tem uma coisa lá que eu achei a princípio muito pesada, e depois eu fui entendendo que eles têm um local chamado Cidade Sanatório. Essa questão, sanatório não é a mesma coisa que a gente, né? A palavra se usa sanatório lá mesmo, onde eles pegam crianças que têm, digamos, síndrome de Down, autista, essas coisas, que têm, não digo necessidades, limitações, e tiram das famílias a partir dos 13 anos de idade e ensinam essas pessoas a se desenvolverem e se virarem sozinhas, né? A princípio, para mim, foi um grande choque. Depois, quando eu via, essas pessoas voltam para casa e entram no mercado de trabalho para trabalhar em lojas, restaurantes, hotéis e etc. Né? É uma coisa bem delicada. Agora tem um processo no Brasil que eles estão começando a pegar as escolas e colocar as pessoas com limitações numa sala separada. As pessoas estão achando que é um absurdo, mas um absurdo até certo ponto. O Brasil não está preparado para uma educação inclusiva, onde eles colocam uma pessoa com síndrome de Down dentro da sala e a pessoa sofre bullying, o professor não dá, se não for um professor especial, o outro não dá a mínima, como se ele não existisse dentro da aula, dentro da sala de aula. É uma inclusão falsa. E assim, Noruega, Finlândia, Holanda, todos esses países usam esse sistema de ter essa sala especial, onde as pessoas têm um pouco mais de atenção, depois elas convivem com as outras pessoas. Eu sei que o que eu estou falando é polêmico, tá? Mas assim, eu fui professora, e eu cheguei em salas de aula quando tinha professor especial e quando eu queria passar a atividade para o aluno que tinha necessidade especial, a professora especial não queria. Não, eu sou a professora dele, eu estou aqui. Quer dizer, isso não é inclusão. Inclusão para mim é como eu queria. Estou dando prova para os outros alunos, eu quero dar prova para ele. Estou dando exercício para os outros alunos, quero dar exercício para eles. Isso é inclusão. Então, se essa inclusão é falsa, que ela seja feita dessa maneira, uma sala onde as pessoas consigam realmente ter a atenção que eles têm que ter e interagir. Porque o que adianta você ter a pessoa dentro da sala de aula se a família dessa pessoa, das outros alunos não ensinam as crianças a respeitarem essas pessoas? É um ponto delicado, né? Mas é bacana, eu acho que é necessário ser colocado esse ponto, até para que as pessoas daqui também conheçam, né, as outras realidades. Né? Uhum. Porque está havendo uma crítica muito grande, mas eu estou falando como professora, nem só como uma pessoa que viu essas experiências lá fora. De eu estar dentro da sala de aula e eu dizer, tem um aluno com síndrome de Down, dizer, olha, trouxe uma prova para ele, e a outra professora dizer, não precisa, porque ele tem síndrome de Down. E o que tem? Que ele tem síndrome de Down. Ele está dentro da sala de aula, ele é meu aluno também, entende? Exatamente. É claro que a gente não pode generalizar, né? A gente tem casos de escolas, de pessoas, há pouco tempo eu vi um rapaz chamado, acho que era Cláudio, não me lembro mais o nome dele, ele teve uma doença degenerativa e 3 escolas rejeitaram ele dentro da escola quando era pequeno, né? E daí o que aconteceu? Ele conseguiu entrar na escola, conseguiu fazer, e um professor de educação física, depois que ele estava alguns anos dentro da escola, começou a integrar ele na educação física. O professor dizia para os outros alunos assim, gente, o que o Claudinho vai fazer hoje? Aí ele disse que brincou de pegar, um correr atrás do outro, de bola. Ele se arranhava todo, caía com as crianças, corriam com ele com a cadeira, daí caía com a cadeira. Eu fiquei super feliz que eu chegava em casa toda arranhada igual uma criança normal, né? E o resumo da ópera, essa pessoa hoje, ele foi rejeitado por 3 escolas, ele é membro da Secretaria da Educação da cidade, ele manda nas 3 escolas que rejeitaram ele. Olha aí, o mundo dá voltas. Pois é. E belas voltas, ali. Uhum. Verdade. Quando a Thaís deu uma entrevista lá pra gente no Releituras, a Thaís falou assim, eu sou deficiente visual. Eu disse, não, você tem uma limitação. Deficiente sou eu, que fiquei 3 anos tentando aprender a tocar violão e não toco. E você fala 6 idiomas, eu não falo nenhum. Exatamente. Pois é. Eu falo mal o português. Porque eu acho isso, não é a deficiência ou a falta dela, é a personalidade, é o caráter da pessoa, é quem essa pessoa é. Exatamente. Então é isso, Fátima. A gente quer te agradecer muito, muito, muito pela tua presença aqui no nosso bate-papo no programa Teletema Cast. Te desejar tudo de bom, muita sorte e sucesso nos teus projetos. Deixa as suas considerações finais, uma mensagem e também os contatos aí, tanto os seus contatos quanto os contatos do projeto Releituras, para o pessoal poder também estar participando aí, tanto como voluntários quanto como contribuintes, né, do projeto, e para
para estar ajudando também aí o projeto Releituras a crescer cada vez mais. Imagina, Thaís, eu que me sinto honrada de estar junto com vocês, conversando com vocês, trocando as nossas experiências, é sempre muito válido, né? Sempre convidando o pessoal que tiver vontade de se identificar com o projeto, se quiserem entrar em contato para ser voluntário, é só ir no nosso site www.releituras.com.br. Agora temos a nossa rádio, que é www.projetoreleituras.com.com ou .br, eu não lembro agora de cabeça, e estamos sempre abertos. Às vezes a pessoa pergunta, quando é que acaba o voluntariado? Não acaba, ele vai ser, eu não vou estar aqui e o projeto Releituras vai estar aí fazendo a diferença, né? A mensagem que eu quero deixar é a mensagem de que a gente deve fazer as coisas para as outras pessoas, não porque vai ter alguma coisa em troca, mas porque a gente realmente quer fazer aquilo. Não importa se você faz o bem para alguém e essa pessoa não devolve para ti, você fez a sua parte, né? A gente não está aqui nesse mundo para receber recompensa de nada. A gente está aqui nesse mundo para aprender, né? Uma vez ou outra para ensinar, mas esse mundo é uma grande escola, é um grande aprendizado. Então, o que a gente puder passar para as outras pessoas, eu acho que tem que ser passado, porque conhecimento, se não for dividido com as outras pessoas, não é conhecimento. Seria legal, como tem a Rádio Teletema e as outras rádios, e vai para todo mundo, seria legal que ela falasse também nos outros idiomas. Isso, se você puder aí despedir do pessoal em outros idiomas também, talvez até nos 6, dizer um tchau aí pro pessoal nos 6 idiomas. Ok, espanhol. Gracias a todos los ouvintes que están ouvindo la entrevista que hacemos na Radio Teletema. Grazie mille por tutti que estão ouvindo a Radio Teletema. Dankjewel voor alle mensen die Teletema Radio op dit moment luisteren. Vielen Dank voor alle mensen die luisteren naar Teletema Radio. Even kijken nou. Merci beaucoup pour toutes personnes d'écouter la radio Teletema aussi. Deixa eu ver agora. Eu acho que era isso. Certo, muito bem. Os botãozinhos vão bagunçando a cabeça. Muito bom, então conversamos com Fátima Medeiros do projeto Releituras aqui no programa Teletema, agradecendo também ao Felipe Diogo, meu grande amigo e colega jornalista aí que participou do nosso bate-papo. Uma honra ter participado do programa Teletema e muito obrigado pelo convite. Certo, agradecendo também ao Roberto aí, nosso sonoplasta, né, que está sempre com a gente aí fazendo as entrevistas, gravando, né? Não fosse o Roberto, que seria de nós. Muito obrigada, Roberto. Sinta-se abraçado aí também. Esse foi o meu, o seu, o nosso programa Teletema, que volta na semana que vem com muito mais para você. thaiscalduro@gmail.com e também 51994476557 994476557 operadora 51 é o WhatsApp aí para você participar da nossa programação, pedir seu som de novela e também a sua entrevista aí, o seu bate-papo que você quer ouvir aqui no nosso programa Teletema, batendo um papo com os artistas e também com a comunidade em geral. Fui nessa. Tchau, tchau. Uma ótima semana a todos e até mais.